frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mas especificamente vamos usar e organizar middlewares do Express para melhorar aspectos não funcionais da nossa API. Para isso vamos entender um pouco o conceito do que é o middleware, né, e os tipos de middleware existentes na aplicação Express, certo? Que é o Web Framework que a gente usa para criar um servidor de aplicação, né, HTTP. Vamos revisar os conceitos de requisitos não funcionais e ver como o uso de middlewares pode melhorar, né, a qualidade desses requisitos não funcionais. Vamos entender a importância de contextualizar, né, se estamos desenvolvendo no ambiente de desenvolvimento ou de produção e como essas configurações de middleware e boas práticas para melhoria de requisitos funcionais vão estar, né, associadas também aos ambientes que estamos trabalhando, né? Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, instalação de alguma versão mais recente do Node, gerenciador de pacotes, o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação no nosso projeto e-commerce-node-api, a IDE VS Code configurada com as extensões necessárias, o Postgres e o pgadmin instalados, tá certo? A gente já está aqui com o nosso VS Code aberto e o projeto, né, e-commerce Node API aberto que a gente vem desenvolvendo. E como é de praxe, antes da gente começar a executar qualquer outro, né, implementação, qualquer outra alteração, a gente roda os nossos testes para ver a integridade do nosso código, né, e partir de uma base sólida. Então vou rodar aqui o teste do Vitest no modo verboso, tá certo? Vamos verificar a execução das suítes de teste, né, que estão testando diversas camadas. Vejam que a gente tem aqui 35 testes até o momento, todos eles passaram. A gente está testando nesses testes os diversos elementos das camadas, né, camada de domínio, camada de aplicação, de infraestrutura e de apresentação, tá certo? Bom, então com os testes, né, ok, a gente pode passar para a próxima etapa e entender um pouco do que são os middlewares, tá certo? De forma teórica. Veja, pessoal, vou abrir aqui o nosso diagrama, né, de arquitetura para poder, né, durante a explicação, a gente entender um pouco onde a gente vai estar, né, atuando nesse cenário aqui, desse processo conceitual sobre o middleware. Veja, o middleware, né, no termo mais genérico, né, não especificamente para o Express, ele é um software, é um código de computador que fornece serviços para softwares aplicativos, ou seja, é um software que ajuda outros softwares, né, além daqueles disponíveis pelo sistema operacional. Existem middlewares também disponíveis pelo sistema operacional, né? Alguns descrevem o middleware como uma cola de software, né, ou seja, ele faz a comunicação entre softwares, tá certo? Então o middleware ele facilita os desenvolvedores de software implementarem comunicação e entrada e saída entre outras aplicações e outros softwares, tá certo? Em aplicações distribuídas, como é que a gente está criando, né? A gente está criando aqui, ó, o e-commerce Node API, representado por esse quadrado cinza, que é o nosso back-end. Essa API ela vai ser um software distribuído, porque a camada de apresentação, como a gente já falou, vai estar implementando um servidor HTTP. Então, o nosso back-end é uma API e é uma API web, porque ele sabe, né, servir, digamos assim, ele sabe responder requisições HTTP e ele fala essa linguagem, esse protocolo, tá certo? Então, como é uma aplicação distribuída, o uso dos middlewares em aplicação distribuída basicamente é o seguinte: ele é utilizado para mover ou transportar informações e dados entre programas de diferentes protocolos de comunicação. No caso, a gente já vai estar usando aqui o HTTP, a gente não vai estar usando o middleware para transportar informações entre diferentes protocolos, mas a gente vai estar usando o middleware do Express, que é um conceito, né, de comunicação entre as diferentes funções, né, que manipulam requisições e respostas do Express, tá certo? Então, esse middleware do Express, ele usa esse conceito aí de mover e transportar informação, né, e de ser uma cola de software, mas no caso uma cola, né, entre os próprios elementos do Express, tá certo? Então, sabendo disso, a gente vai saber um pouco o que são os middlewares do Express, tá certo? Né, dentro do Express, como é que o middleware é tratado? Aí veja, o Express, né, é o nosso Web Framework que a gente está usando aqui na camada de apresentação. Para quê? Para que possa
né, para que o nosso API seja uma API web, tá certo? Para que ela consiga conversar, né, com o protocolo HTTP e para que ela seja um servidor de aplicação, né? No caso a gente está usando a base do módulo integrado do Node, que é um servidor HTTP, e a gente usa o Express e passa as configurações do Express e acaba fornecendo uma aplicação, né? Lembrando que o servidor de aplicação, ele na verdade estende e torna mais poderoso o servidor HTTP, e aí a gente usa o Express para isso. Então no Express, né, a gente usa para ser um software distribuído em rede, tá certo? E um aplicativo Express é essencialmente uma série de chamadas de função middleware. Então a própria construção do Express é baseada nos middlewares, tá certo? Então as funções middlewares do Express são funções que têm acesso, né, ao objeto de solicitação, que é o request, e ao objeto de resposta, que é o response, e também a uma próxima função de middleware no ciclo de solicitação e resposta. Então, na verdade, todo middleware sabe qual é a próxima função de middleware que pode ser chamada. Podem ter vários, ou pode ter só um que, né, chega no resultado final e encerra o ciclo de solicitação, tá certo? E essa próxima função de middleware é comumente indicada por uma variável chamada next, tá certo? Dentro do Express, né? E as funções de middleware podem executar uma série de tarefas dentro desse conceito do Express. Primeiro, ele pode executar qualquer código, tá certo? O middleware pode executar qualquer código. Ele pode fazer alterações nas solicitações, ou seja, nos requests, e nos objetos de resposta, response. Então percebam que os middlewares são interceptadores que podem fazer vários tipos de código, tá certo? E esses tipos de código vão nos ajudar, né, daqui a pouco a melhorar requisitos funcionais e a melhorar a qualidade do nosso software, tá certo? No caso, o nosso e-commerce-node-API, né? O middleware, ele pode encerrar o ciclo de solicitação e resposta, né? Ou seja, fazendo o final, que é a resposta para o cliente, e pode chamar uma próxima função na pilha de middlewares, tá certo? Como se fosse, aí a gente usa uma analogia, né, de uma pilha, ou então, por exemplo, uma sequência de dominós, né, e um vai chamando o outro, tá certo? Bom, e aqui a gente pode mostrar o seguinte: a gente tem aqui a camada de apresentação, e a gente entende que essa camada de apresentação aqui, já que ela também é um servidor de aplicação, ela recebe, ó, né, recebe aqui o início do fluxo de recebimento de informação do nosso e-commerce web app, que é o front-end. Vejam que eles dois estão em processos separados, né, eles não estão dentro da mesma caixinha cinza, para representar a separação desse back-end, desse front-end em processos separados. Então eles podem estar rodando na mesma máquina, podem rodar em máquinas diferentes, né, podem rodar, né, por exemplo, um na nuvem em outro local, ou em nuvens diferentes, beleza? E aí a comunicação, né, já que eles estão em processos diferentes, é feita através de rede, no caso usando o protocolo HTTP e a internet, tá certo? Então é nesse ponto aqui que a gente percebe que quando uma requisição HTTP chega aqui na camada de apresentação, mais especificamente nesse servidor HTTP com Express, ele vai saber lidar com requisições e respostas. E essas requisições e respostas são passadas por diversos middlewares do Express, alguns já pré-definidos pelo próprio Express, middlewares de terceiros, como a gente vai ver, né, mais na frente. Bom, e aí é interessante a gente conhecer, né, o que são, né, e quais são os tipos de middleware que o Express apresenta, tá certo? Então, um aplicativo Express, ele pode usar os seguintes tipos de middleware. Primeiro, um middleware em nível de aplicativo, né, ou seja, digamos um middleware mais geral, né? A gente tem, né, a função, ela é executada sempre que o aplicativo receber uma solicitação. Ele não é, digamos assim, específico para determinadas rotas, ele é sempre executado, esses middlewares, né? Então a gente vai abrir aqui o nosso arquivo, né, src na pasta main, né, no arquivo do server.ts, onde a gente cria aqui o Express, e a gente já tem algumas configurações de middleware, mesmo sem saber a parte do conceito. Então percebam que a gente tem aqui, ó, o middleware do express.json, tá certo? Esse middleware aqui, ele é um middleware de nível de aplicativo e um middleware integrado. Integrado por quê? Porque ele já é nativo do próprio Express, eu não preciso fazer instalação nenhuma, né? E ele é a nível de aplicativo, porque toda vez que o aplicativo é executado, né, ele é configurado, tá certo? Ele não é só executado em determinadas rotas, ele é executado em todas as rotas que são chamadas, certo? A gente tem os middlewares em nível de roteador, que estão vinculados a uma instância do Express Router. Então percebam que aqui nessa linha 12 a gente tem um middleware de roteador, que no caso é o API V1 Router, que ele só é executado quando no servidor,
né, HTTP no nosso servidor de aplicação, chega uma rota que tenha, né, esse compatibilidade com essa URL, /API/v1, tá certo? Então, quando chega algo em HTTP, localhost, né, a porta que a gente estiver usando, /API/v1, quem vai lidar com essa rota é esse roteador, que é um middleware também, tá certo? Então, a gente tem middleware em níveis de rotas, tá certo? E pode ter, a gente sabe que o API V1 Router chama outras rotas, como por exemplo, para o módulo de categoria, para o módulo de catálogo, né, no caso da entidade categoria, de produto, depois no futuro para o módulo de pedido e assim sucessivamente. E dentro dessas rotas também poderão ter middlewares específicos, tá certo? E esses middlewares são chamados de middleware em nível de roteador, certo? Eles estão vinculados, como eu falei, a uma instância do Express Router. Se você passar o mouse aqui, a gente vê que o API V1 Router é um express.router e, né, a gente pode aqui nesse processo aqui perceber que no futuro a gente pode fazer determinadas validações de dados, de entrada de dados, a depender da rota, né, específicas para rotas, tá certo? Isso aí a gente vai fazer em vídeos futuros. A gente também tem o middleware de tratamento de erro, que a gente ainda não tem aqui configurado, então a gente está usando o middleware padrão do Express. O Express ele traz um middleware de erro embutido, né, integrado, e se a gente não configura o nosso próprio, ele acaba usando ele, tá certo? E o middleware de erro ele tem uma diferença dos middlewares naturais, digamos assim, mais comuns do Express, porque além do requisição da resposta, né, que é o request, o response e o next, ele passa um objeto erro, tá certo? Então a diferenciação do middleware de tratamento de erro para um middleware natural e comum do Express é porque o middleware de tratamento de erro ele recebe um objeto de erro para fazer a manipulação desse erro, tá certo? Temos também os middlewares integrados, como já falei, o express.json é um middleware integrado, porque ele já vem nativo do JSON, tá certo? E essa função aqui, ela analisa solicitações, né? Esse express.json, ele analisa solicitações recebidas com carga JSON, ou seja, alguma requisição que tem um cabeçalho, por exemplo, content type application/JSON e que tenha no seu corpo, né, no seu payload, né, um JSON, um string JSON que precisa ser analisada e assim transformada realmente em um objeto JSON. Então, esse middleware, né, essa função executa essa transformação. Beleza? E aí tem os middlewares de terceiros, que incluem funcionalidades extras no aplicativo e geralmente a gente tem que fazer a instalação usando algum gerenciador de pacotes, no caso aqui o NPM. O Morgan, por exemplo, a gente está usando aqui para fazer log das nossas requisições HTTP, né? Toda requisição HTTP que chega nesse servidor de aplicação, ele faz o log, né, no console dessa requisição. Então a gente já está usando também middlewares de terceiros aqui. Aqui é o único exemplo que a gente não tem ainda, que vai ver no futuro, é um exemplo de middleware de tratamento de erro, mas aqui a gente tem middleware de terceiros, middlewares integrados, middlewares a nível de roteador, como o API V1 Router, e middlewares a nível de aplicativo, né, como ExpressJSON e o próprio Morgan, que atende a todas as rotas. Beleza? Bom, feito isso, a gente precisa também entender um pouco, né, o que é o ambiente de produção e o ambiente de desenvolvimento. Veja, o termo produção, né, vou abrir aqui novamente o nosso diagrama de arquitetura para a gente poder ficar acompanhando e explicando algumas coisas, né? Vejam que o nosso software é representado por essa caixa cinza, né, que é a API, né, que a gente vem desenvolvendo, certo? O termo produção se refere-se ao estágio no ciclo de vida desse software, né, quando ele geralmente vai estar disponível para o usuário final ou consumidor. Então, a gente nesse processo aqui que a gente vem fazendo, né, aplicando o processo de desenvolvimento de software, a gente fez análise, né, a gente fez design, que são etapas iniciais desse processo. A gente está, né, focado mais na implementação desse código, né, até porque a disciplina é sobre isso, né, de implementação de código, no caso, esse código aqui dessa API web, tá certo? E a gente tem aí, né, no final da implementação, né, testes que a gente já vem fazendo e a disponibilização desse software para o usuário realmente usar, né? No momento em que ele sai do ambiente de desenvolvimento, ele para de ser desenvolvido, né, e passa para um ambiente de produção. Então ele está apto a ser usado pelo usuário final, tá certo? Em contrapartida, o processo de desenvolvimento, como a gente já falou, né, ainda está ativamente escrevendo e testando o código, como a gente vem fazendo aqui.
implementando códigos nas diversas camadas, como a gente vê aqui, né, e implementando testes também nas diversas camadas. Beleza? Então, os ambientes de sistema correspondem, né, são conhecidos então como ambiente de produção e ambiente de desenvolvimento, respectivamente. E aí, veja, os ambientes de desenvolvimento e produção, eles são geralmente configurados de forma diferente e possuem, às vezes, requisitos completamente diferentes, tá certo? O que é bom em desenvolvimento pode não ser aceitável na produção, né? Vejam que a gente está fazendo no processo de desenvolvimento teste, né? Então, a gente não leva testes para produção, né? Então, uma série de configurações que a gente faz em desenvolvimento talvez não sejam necessárias em produção e assim também ao contrário, né? Uma série de configurações de produção não precisam de desenvolvimento. Então, por exemplo, em um ambiente de desenvolvimento, você pode desejar fazer registros, né, logs detalhados de erros para poder depurar, né, se o seu código está com erro, tá certo? Então, você pode, né, registrar esses erros, enquanto o mesmo comportamento pode se tornar um risco de segurança em um ambiente de produção. Né? Fazer esses logs muito detalhados, com depuração detalhada, mostrando, por exemplo, toda a stack do erro, vai revelar informação que pode, né, afetar na questão de segurança, porque você está fazendo informação ser vazada no ambiente de produção. E lembrando que o ambiente de produção é um ambiente de usuário final, de consumidor final. Então, né, percebam como, né, esses conceitos do ambiente de produção, ambiente de desenvolvimento, os middlewares, ele vai afetar em requisitos não funcionais. E aí lembre-se que tipo segurança é um requisito não funcional, né? Porque os requisitos funcionais da nossa aplicação são basicamente representados por essas duas camadas aqui, camada de domínio e camada de aplicação, né, que representam as regras de negócio e as regras de aplicação do comércio eletrônico. Por exemplo, o que é uma categoria, o que é um produto, né? O produto pode ter uma ou tantas categorias, né? Como é que é o processo de fazer um pedido. O pedido tem itens que são os produtos, né? Depois a parte de usuário, a parte de carrinho de compras e toda uma parte, todas as casos de uso que fazem parte do que é um comércio eletrônico. Isso são requisitos não funcionais. E aí, segurança é um requisito transversal, digamos assim, ele é um requisito não funcional. Ele garante a qualidade do software, mas não é para isso que a gente está fazendo o software. Né? Mas também a gente não quer um software que não seja seguro, ou um software que não seja escalável, ou um software que não seja usável, que não tenha um desempenho bom, que não tenha uma confiabilidade. Então, todas essas idades, né, confiabilidade, né, desempenho, né, usabilidade, todos esses conceitos de qualidade são aplicados, né, transversalmente ao software. E é interessante lembrar que segurança, né, ele não só é, por exemplo, aplicado na camada de apresentação. A gente pode estar trabalhando conceitos de segurança em todas as camadas, de forma de código, né, em implementação, que aí é mais ligada ao desenvolvedor, né, estar ciente dessas boas práticas, como também na parte mais de configuração do próprio servidor, da parte de infraestrutura, que aí sai um pouco do escopo do desenvolvedor, tá certo? Bom, e em desenvolvimento, né, você às vezes não precisa se preocupar tanto com escalabilidade, por exemplo, confiabilidade, desempenho, porque você está desenvolvendo e está focado no domínio e na aplicação, ou seja, você está focado em atender os requisitos funcionais, que é, digamos, o que a gente é pago ou está sendo contratado para fazer, né? Atender aquele problema, né, com um desenvolvimento de um software para atender, por exemplo, aqui os casos de uso do comércio eletrônico, né? Então, em desenvolvimento a gente está focado nisso. Então, às vezes a gente não pensa em escalabilidade, confiabilidade, desempenho. Pode-se pensar quando são coisas simples e quando está, por exemplo, ao alcance muito fácil do desenvolvedor, né, que é uma coisa que dá para ser feita em código durante o processo de desenvolvimento e de implementação, tá certo? E algumas preocupações dessas, como escalabilidade e confiabilidade, às vezes só se tornam críticas em produção. E isso aí vai ser, né, digamos assim, um trade-off, uma necessidade de debate para entender quais são as preocupações que são críticas somente em produção e que já são críticas em desenvolvimento e o que dá para fazer de um lado e do outro, tá certo? Não existe uma receita de bolo nesse sentido. Mas é interessante a gente conhecer isso, porque isso vai afetar os nossos próximos processos. E aí, para a gente poder fazer uma melhoria dos nossos códigos, começar a melhorar nosso código em termos de requisito não funcional, a gente vai agora, né, separar a aplicação Express do servidor, né, HTTP. Isso é uma boa prática, tá certo? Que é recomendada, né, tanto no Express como em outros, né, a gente vê vários códigos no GitHub usando esse padrão, e aí a gente vai implementar isso agora para poder fazer,
né, uma melhoria já no nosso código e uma refatoração. Lembrando que no processo de desenvolvimento a gente fica fazendo refatorações constantemente, viu, pessoal? O processo de manutenção de software, a etapa de manutenção de software dentro do processo de desenvolvimento de software é, digamos assim, uma das etapas maiores que existem, né? Porque a gente às vezes fica mantendo o software durante anos e anos, refatorando para melhorar diversos elementos de qualidade do software, né? Como a gente já falou, esses requisitos não funcionais, assim como implementação de novos casos de uso e de novas funcionalidades. Beleza? Mas vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um novo arquivo para poder separar o servidor de aplicação, que é o App Express, do servidor HTTP. Certo? Então, vamos lá. Aqui dentro do server TS, né? Vejam que a gente tem uma função chamada createHTTPServer, que cria um HTTP Server baseado no tipo HTTP nativo do Node.js, mas ele também aqui dentro faz configuração da aplicação Express. Então vejam que na verdade esse código aqui, ele não está obedecendo totalmente ali aquele padrão, né, e aquela boa prática do separation of concerns, né, que é separação das preocupações, né. Então ele lida aqui com um servidor HTTP, né, tipo configura, mas também lida com configurações de middlewares do Express, beleza? E uma boa prática é fazer a separação desse criação do Express do servidor HTTP. Não só por isso também, tá certo, pessoal, de fazer a separação das preocupações, mas veja, uma coisa que também é preocupante aqui é que a gente não, digamos assim, faz verificação de erro, né, na hora que está criando uma aplicação Express, né? A gente só cria ela aqui, né, antes mesmo da função ser executada, né, e a gente não embute, digamos assim, não engloba ou não embrulha, digamos assim, esse código aqui da criação do servidor Express em uma função assíncrona, tá certo? E aí é interessante, né, a gente fazer isso, envolver essa criação do Express numa função assíncrona, já que a gente está trabalhando com servidor e a gente, né, é uma das recomendações do Express evitar as funções síncronas. Então a gente, né, estaria envolvendo esse código aqui numa função assíncrona, até para também fazer a configuração do middleware de forma separada. Então a gente vai fazer isso agora. Então vamos lá, vamos abrir aqui a parte src, main, na camada presentation, tá certo? Dentro da pasta HTTP mesmo, que a gente já tem criado aqui, a gente vai criar um novo arquivo, tá certo? Que vai se chamar app.express.ts. Então percebam que ele vai ficar no mesmo nível do server e na verdade o que a gente vai acabar fazendo é extraindo alguns elementos desse cara aqui por App Express, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, né, importar o Express, tá certo? E o application, que é para definir o tipo, importar a rota, né, V1, que é um middleware do Express que faz uma verificação de middleware específica para essa rota, né? E vamos importar o Morgan, né? Por que eu estou importando esses caras? Porque se eu vim aqui no server TS, é justamente o que eu preciso para configurar o meu app, né? Aqui é nativo do JSON, então não precisa importar. Importa o Morgan, importa a rota V1 e importa o application, porque eu preciso fazer, né, esse código aqui também. Beleza? E aí, aqui agora a gente vai criar uma função, né? Criar uma constante que vai ser chamada Create Express Application. Estou usando o nome em inglês aqui, já que é uma coisa de infraestrutura, então estou tentando, né, na parte de infraestrutura de apresentação, né, que é Infra e Presentation, trabalhar com nomes em inglês, já que são detalhes, né, e o português eu uso mais nas camadas de domínio de aplicação, né? Então veja que aqui, eu estou criando uma constante que vai receber uma função assíncrona. Essa função assíncrona, ela não recebe parâmetro, tá certo? E o tipo dela de retorno vai prometer, né, uma promessa de um application do tipo JSON, tá certo? Que a gente já está importando aqui. E isso é uma função, né? Vou abrir aqui o corpo da função, representada pelas chaves aqui. E aí sim, agora eu vou começar a fazer a extração disso aqui que a gente faz. Vou tirar isso daqui do server e puxar para cá. Então vejam que agora eu estou envolvendo a criação do App Express numa função assíncrona e eu vou poder controlar melhor os erros que podem acontecer nesse processo de construção desse App Express, no processo tanto de construção, que é essa linha aqui, como da configuração dos middleware. E aí eu vou copiar também esses middleware aqui,
porque eu não quero mais que eles sejam feitos aqui, eu quero que eles sejam feitos nesse método, que é o Create Express Application, tá certo? Então a gente configura aqui os middlewares que a gente estava fazendo lá, e aqui nesse caso agora, a gente faz um return do app, certo? Lembrando que esse app aqui, ele é do tipo application, que é justamente a forma como o retorno dessa função, né, permite. E aqui, como é uma função assíncrona, a gente está retornando a aplicação dentro de uma promessa, né? Uma promessa de que algo vai ser feito. No caso, a criação de um app express, que vai ser preenchido nessa variável app, e a configuração desse app express com alguns middlewares, né, e algumas configurações iniciais aqui, que vão crescer a depender dos códigos que a gente vai implementando para melhorar os nossos requisitos não funcionais. E é claro, aqui agora a gente tem que exportar esse Create Express Application e salva aqui, tá certo? É óbvio, fazendo isso aqui, a gente naturalmente, né, vai ter alguns erros acontecendo aqui no server, né, .ts, porque a gente acabou extraindo, né, esses elementos desse código e a gente acaba não, né, retornando isso. Então veja, a gente acabou tirando alguns elementos aqui e a gente, né, deixou de usar essas importações aqui porque a gente passou tudo para o app.express. Então aqui eu apago, veja que esse meu código vai ficar mais simples. E aqui no server TS agora, a única coisa que eu preciso fazer é, na hora que eu estou instanciando um servidor HTTP, aqui no caso, veja que eu estou isolando esse código do server.ts só para criar um servidor HTTP, usando a biblioteca, o módulo do Node nativo, né? E aí ele precisa de um app. Mas em vez dele criar aqui o próprio app, ele vai receber isso por parâmetro. E aí, pessoal, a gente só fazer isso aqui, ó, app, né? Dizer que essa função agora, create HTTP server, assíncrona, vai receber um app do tipo object, que é o tipo mais primitivo, digamos assim, né? O pai de todos os objetos no JavaScript. Beleza? Então, aqui nesse caso a gente tem uma função create HTTP server assíncrona, que recebe por parâmetro um app do tipo objeto, vai retornar uma promessa de um HTTP server. Vai, né, chamar o create server do módulo HTTP passando esse objeto, que vai ser, né, passado o app express, ou no futuro até qualquer outro app que seja compatível com os objetos, né, que são passados aqui no create server. Então no futuro a gente pode até, fazendo isso, desacoplar o nosso código do express e eu estar usando outro web framework, por exemplo, como o Koa ou outros frameworks que, é óbvio, sigam o padrão de um objeto que é recebido pelo create server, beleza? Então, feito isso, a gente termina aqui de refatorar o nosso HTTP server. E aí, nesse caso agora, a gente vai precisar refatorar o index.ts, que é, né, o nosso entry point, né, o nosso ponto de entrada na aplicação, né, é esse arquivo aqui que a gente configura lá no package.json, na hora que a gente faz, ó, o dev server, usa o NodeMoon. Se a gente vir aqui na configuração de NodeMoon.json, é justamente esse arquivo aí, index.ts, dentro do main, dentro do source, tá certo? Que a gente, ó, dentro do main, dentro do source, que a gente usa como ponto de entrada. Então ele é, digamos assim, o ponto de entrada da nossa aplicação, né, que vai sair fazendo configurações e chamando todos os outros elementos necessários para o nosso servidor rodar. Beleza? Então aqui no index.ts a gente chamou a função que é executada de bootstrap, porque bootstrap é um termo para, né, digamos assim, inicialização, tá certo? Então aqui é a nossa função de inicialização. E aí vejam, nessa função de inicialização a primeira coisa que se faz é carregar, né, as variáveis de ambiente. Isso aqui também é uma boa prática, tá certo? Principalmente se você estiver usando o arquivo .env com variáveis de ambiente, a gente carrega essas variáveis de ambiente usando a biblioteca .env. Então isso aqui é a primeira coisa que é feita na inicialização do software, tá certo? E aí depois eu estou usando aqui console.log só para indicar no console que minha API está sendo inicializada. E aqui, ó, é onde a gente vai começar a fazer, né, alterações, porque antes a gente só chamava o create HTTP server e lá dentro ele já instanciava o app express. Mas agora a gente passa o mouse aqui e a gente percebe que o create HTTP server precisa de um tipo app. E aí a gente vai fazer o uso do próprio, né,
método que a gente criou aqui dentro do App Express, Create Express Application, para poder passar, né, esse app para lá. Então a gente vai fazer aqui uma constante chamada app, que é do tipo application, tá certo? Do Express. E aqui a gente vai fazer um await, já que a função que a gente vai chamar lá ela é assíncrona. E aí a gente chama a função create express application, lá do presentation HTTP app express que a gente fez na instante. Essa função não recebe parâmetro, então, né, se tudo der certo na criação do app express, ele vai ser armazenado nesse objeto aqui, que é o app. E aí eu passo aí o app aqui para dentro, tá certo? Do create HTTP server. E aqui eu consigo, né, fazer essa separação do server, da criação do server, da criação do express. Como eu estou usando o await e o async, né, para fazer chamadas de funções assíncronas, eu posso aqui embaixo, pessoal, fazer um console.log, por exemplo, indicando que a aplicação express foi instanciada e configurada corretamente. Ah, professor, então quer dizer que se der algum erro aqui, essa linha 19 não vai ser executada assim? Né? Se algum erro acontecer aqui nesse Create Express Application, alguma exceção for lançada lá dentro, seja, por exemplo, na instanciação do Express, ou seja, na configuração de algum middleware ou alguma outra coisa que a gente esteja fazendo aqui, essa linha 19 não vai ser executada porque vai ser lançada uma exceção e essa exceção vai ser capturada dentro do método catch aqui, ó, da função bootstrap, que também é uma função assíncrona. Então, né, o fluxo do código é interrompido e o erro é passado para cá e logado, tá certo? A gente vai fazer um teste para verificar. Então, eu tenho a garantia de que se eu coloco um console.log aqui afirmando que a aplicação foi instanciada e configurada, é porque eu sei que nessa linha 18 nada deu erro e nada foi lançado exceção. Então, aqui dentro dessa função, né, nenhum erro ocorreu, então eu posso garantir que, né, a aplicação Express foi instanciada com sucesso. E aí, seguindo o mesmo padrão, eu posso fazer isso aqui também, né? Por exemplo, se nada der errado no Create HTTP Server, eu posso dizer que o servidor HTTP foi instanciado, no caso usando a função lá do módulo HTTP nativo, e configurado, tá certo? E aí aqui a gente mantém, né, o HTTP listening, tá certo? E a conexão com o Prisma, beleza? E agora a gente pode, né, fazer um testezinho rápido para ver como é que nossa aplicação está subindo, né? Vou abrir aqui o terminal e a gente vai executar o comando npm run dev server, que vai, né, fazer o bootstrap da nossa aplicação a partir do arquivo index. Como a gente está usando o NodeMoon, né? O NodeMoon é o primeiro comando a ser chamado, chama o index.ts, que faz o bootstrap da aplicação. Então a gente tem aqui inicializando a aplicação Express instanciada e configurada, ou seja, passou para essa linha, então eu tenho certeza que isso aqui não teve erro. Servidor HTTP foi instanciado e configurado, então eu tenho certeza que aqui também não teve erro. Servidor HTTP pronto e ouvindo, né, na porta localhost. Informações do Prisma, que o próprio Prisma está logando aqui, veja que ele não é um log nosso. E conexão do banco feita também, beleza? E aí, aqui a gente pode simular alguns erros. Ó, eu vou fazer o seguinte, professor, se der um erro aqui, dentro dessa função, vou entrar nessa função aqui, ó, vou simular um erro aqui, ó. Vamos supor que eu faço um throw aqui, né? Throw new, vou usar a classe erro nativa do TypeScript, vou botar aqui, ó, qualquer erro na criação do app Express. Se eu abrir novamente meu terminal, já que o NodeMoon está rodando, percebam que agora ele primeiro fez o log desse, inicializando a API, que é justamente esse aqui. Mas nesse momento aqui, quando essa função é chamada, lá dentro algum erro acontece e a exceção é lançada. E aí veja que a linha 22 ela nem é executada, ele já é executado a impressão do erro. Por quê? Porque aquele erro que foi lançado aqui com a função throw, ele é capturado pelo catch e feito um console.log. Então tudo isso aqui que eu estou selecionando, pessoal, é o erro que foi buscado. Então ele vai dizer aqui, ó,
qualquer erro na criação do App Express, que foi a mensagem de erro que eu passei no método, ele me diz até a linha, no appexpress.ts na linha 11. Se eu vier aqui, linha 11 foi onde teve o erro. Então aqui eu posso simular, né? E aí, né, aqui é óbvio que a gente vai deixar 100, né? Porque eu quero que suba naturalmente. Mas se algum caso, se a gente estiver configurando, por exemplo, algum desses caras aqui errado, eu vou simular esse nome aqui, Morgana, por exemplo. Então veja que tipo, Morgana is not defined, né? Ou seja, eu estou passando algo que não existe, né? Ele inicializou a aplicação porque isso vem antes do create express application, né? Dessa função, mas dentro dessa função tem um erro, né? E esse cara é capturado pelo cat lá do Bootstrap, certo? Vou voltar aqui, né? E a nossa aplicação está subindo de forma correta. E aqui subindo de forma correta, pessoal, eu posso fazer os testes, né? Lá, por exemplo, no nosso módulo catálogo, por exemplo, na camada de apresentação, a gente tem um arquivo categoria.htp que representa testes de integração manual usando a extensão REST Client do VS Code. E como a minha aplicação está rodando, eu posso tentar, por exemplo, ir no banco e fazer uma recuperação de todas as categorias. Retorno o erro 202, todas as categorias estão aqui, então o meu servidor está rodando, mesmo eu fazendo essas refatorações de código que a gente fez agora. Beleza? E depois de separar a aplicação do Express do servidor HTTP, a gente vai ordenar, tá certo? A gente vai ordenar os middlewares, né, do Express. Beleza? Isso é uma boa prática também, tá certo? Veja que agora os middlewares do Express estão sendo configurados dentro desse arquivo app.express.ts. Beleza? E por que a ordenação é importante? Veja, a ordem em que um middleware é definido, né, é usado em uma aplicação Express, ela é crucial, pois determina como as solicitações são processadas e como os erros são tratados. Lembre-se que um middleware chama o outro, né? Então, a pilha de middlewares que um vai chamar o outro é importante. Se você estiver usando variáveis de ambiente, né, isso geralmente deve estar no topo da configuração de seu ambiente. Então, veja que isso está no topo, porque quando a gente vem no arquivo index, a gente percebe que a primeira coisa a ser feita, quando a função bootstrap é chamada, que é a primeira função a ser chamada, é a configuração, né? Na verdade, o carregamento das variáveis de ambiente no nosso processo que vai rodar para o servidor. Depois a gente chama o Create Express Application e aí sim vem as ordens dos middlewares. E aí, veja, existe um padrão, né? Não um padrão, mas uma boa prática. Qual é essa boa prática? Primeiro, os middlewares integrados, depois os middlewares de terceiros, tá certo? Aqui como Morgan, personalizados, né? Depois os middlewares de roteadores, como o API V1, depois os middlewares de tratamento de erro, tá certo? Os middlewares de tratamento de erro sempre vêm no final, porque na verdade vão ser eles que, se algum erro acontecer, vão encerrar o ciclo de requisição e resposta, tá certo? Se nenhum erro acontecer, quem é que encerra o ciclo de requisição e resposta? O controller, né? E a resposta que é feita lá no controller, né, daquela rota que foi chamada corretamente. Se não, vai ser depois. Então é por isso que as rotas vêm antes dos erros, né? Certo? Então os manipuladores de erros personalizados, como por exemplo, erro 404, quando você não acha um caminho, uma rota ou um recurso dinâmico, tá certo? Eles devem vir depois da rota, né? Porque eles capturam quaisquer solicitações que não correspondam a nenhuma das rotas. E o middleware geral de tratamento de erro deve ser definido por último, que é o que a gente vai fazer em outros vídeos, porque ele tem que detectar quaisquer erros que ocorram no roteamento ou nos middlewares anteriores, incluindo erros gerados no código assíncrono e nos códigos síncronos também. Beleza? Então, indo para o código aqui, a gente está dentro do arquivo App Express, onde a gente configura as rotas, e a gente só vai fazer aqui uma separação melhor seguindo essas boas práticas. Então, a primeira coisa são os middlewares integrados. Então, aqui, vou botar um comentário, primeiro vem os middlewares integrados. Então, esse cara aqui, que é o App Use Express JSON, é um middleware integrado, então está correto aqui já na ordem. Veja que a gente já está fazendo na ordem. Depois vem os middlewares terceiros, o Morgan também é um middleware de terceiro. Depois vão vir os middlewares customizados, criados pela gente por diversos motivos, né? Seja ele para melhorar requisitos não funcionais ou melhorar outros pontos da nossa aplicação. Mas a gente ainda não tem nenhum, então vou deixar só o comentário aqui. Depois vão vir os middlewares de rotas, como por exemplo, esse middleware que representa e só é executado quando essa rota é passada. E os middlewares de tratamento de erro, que vem depois da rota.
que a gente ainda também não tem. Como a gente não tem, a gente acaba usando o middleware nativo do próprio Express, tá certo? Que ele fornece pra gente. Então vou deixar assim, porque nos próximos vídeos a gente vai estar configurando e colocando os middlewares nas situações específicas, tá certo? Então aqui é basicamente só mostrando a importância da ordenação dos middlewares Express, beleza? E indo para as considerações finais do nosso vídeo, a gente viu aqui um pouco do conceito de middleware e compreendeu como o Express, que é o nosso Web Framework, é composto de middlewares, por isso que é importante conhecer esse conceito. Falamos um pouco sobre o ambiente de produção e desenvolvimento e as diferentes configurações feitas nele, né, por diversos motivos. Mostramos que a ordem dos middlewares importa, né, e mostramos algumas formas de middleware e boas práticas que auxiliam, né, digamos assim, na qualidade da aplicação em diferentes requisitos não funcionais, certo? Então, os próximos vídeos a gente vai falar sobre a aplicação de outros middlewares e boas práticas para aprimorar três qualidades específicas, que são 3 requisitos não funcionais muito importantes. Um é segurança, o outro é desempenho e o outro é confiabilidade. Tá certo? Valeu, até o próximo vídeo.